Olá, eu sou Ana Cláudia Borges e nesse trabalho iremos desenvolver a dança com véus. Num primeiro momento, vamos trabalhar o véu simples e depois movimentos com véu duplo e 4 e 7 véus. Vamos começar falando sobre a origem do véu. Os véus não têm origem árabe. Quem utiliza muito são as europeias e as americanas. Quanto ao tecido, eu vou usar a seda, mas nós também temos véus de organza, musseline, dentre outros tecidos. O tamanho do véu. No início do trabalho, é interessante usar véus com 2 metros de comprimento. Depois, se quiser, pode passar para véus de 3. Quanto à altura, normalmente eles têm de 1,20 a 1,40. Que música que eu vou utilizar? As músicas que devem ser utilizadas, os véus não têm uma música certa, mas nunca utilizar em solos de derbaque e músicas folclóricas. Como que eu vou segurar o véu? Normalmente, eu uso a tesourinha. Colocou os 2 dedos e os 2 dedos. A gente fala que é a tesourinha deitada. Essa é a única forma? Não. Você pode utilizar outras formas de segurá-lo. Só que aqui fica mais fácil as movimentações. Existe a pinça também, ou outras formas que você achar mais interessante. Mas aqui, mais para frente, vocês vão estar percebendo que é essencial a tesourinha. Como que eu vou soltar o véu? Eu posso soltar como eu quiser, só que de uma maneira delicada. Juntou, soltou, por exemplo, procurando sempre as extremidades do local. Senão você vai ficar dançando e o véu vai estar no meio do caminho e você não vai conseguir fazer uma boa evolução do resto da sua dança. A gente vai começar com o giro do véu ao redor do corpo. Posicionou, eu vou passar o véu por trás da cabeça e pela frente. Passou por trás e pela frente. Esse movimento é o primeiro movimento que eu ensino. Por quê? Porque através dele eu vou conseguir fazer outras movimentações. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, o véu está lá atrás, como é que eu vou mudar? Passou para frente. Passou para trás. Passou para frente. Aí, desse movimento, a gente já pode fazer uma variação, que seria passou o véu e vai girando junto. Gira o corpo e gira o véu junto. Vamos tentar para o outro lado. Daqui surge uma variação mais complicada. O véu vai girar para um lado. Então, começa pensando no véu. E o meu corpo vai girar para o outro lado. Eu posso fazer isso devagar, como eu posso fazer um giro com o corpo e um giro com o véu. Isso, acelerando, dá um efeito bem bonito. Sempre pensa primeiro para que lado vai o véu, depois para que lado vai o seu corpo. Daí, a gente vai poder pensar em outra forma de passar o véu para frente e para trás, que é um movimento que eu chamo de túnel, por cima da cabeça. Colocando a movimentação dos pés, fica mais fácil realizar o movimento. Então, passou para frente, passou para trás. Frente, trás. Outra variação, fechou na frente, abriu atrás. Deslocando, frente, trás. Frente, trás. Daqui eu posso fazer outra variação, que eu chamo palminha. Trouxe o véu para frente, bateu, abriu, bateu. Então, bate em cima, embate embaixo. E vocês vão criar um desenho com o véu. Então, está aqui atrás. 1, 2, passou para trás. 1, 2, passou para trás. 1, 2, passou para trás. 1, 2. Então, relembrando, girou, pode passar de trás para frente, de frente para trás, ou com o túnel. Passou para frente, passou para trás. Aí, um outro movimento seria a tenda. A tenda, como que a gente vai pensar em fazer? Aqui a tesourinha é essencial, porque eu estou com a tesourinha segurando os 2 dedos, segurando o véu, sobraram os outros 3. Juntou, subiu. Aqui eu posso descer um braço e ficar dentro da tenda. Quero sair daqui. Pegou, abriu. Mas a gente pode fazer de uma forma mais bonita. Juntou, abriu.
Saiu, ó, cotovelo apareceu, passou o véu para frente. Aqui, tá vendo porque precisava dos dedinhos? Entrou de novo e abriu. A tenda fica mais bonita quando a gente realiza girando. Então, eu posso fechar e sair. Girando ainda, entrar e sair. E abriu novamente. E se formou a tenda. Outro movimento que eu acho dos movimentos simples, muito bonito, eu dou o nome de 180 graus à frente do corpo. Por quê? É como se nós imaginássemos meio círculo à frente do corpo. Então, a pontinha vai longe, longe, longe. Aqui tem um segredo. A mão, ela vai longe. A outra tem que passar por baixo do corpo. Por baixo. Porque senão, você vai ficar toda cruzada. E não vai conseguir fazer mais. Então, pensou, foi longe, o outro passa. Foi longe, o outro passa. O olhar pode acompanhar junto com o véu. Vamos fazer com o tecido. Longe, longe, subiu, subiu, subiu. Também posso fazer esse movimento de deslocar. Foi para trás, foi para trás, foi para trás. Passou lá para trás. Aí a gente vai pensar em passar o véu ao lado do corpo. Abriu o pé, posicionou, passou do lado, abre o braço e subiu. Então, só com o braço. Desceu, abriu, subiu. Desceu, abriu, subiu. Passou o véu. Desceu, abriu, subiu. Trocou. 1, 2, 3. Aqui eu estou fazendo devagar, para vocês poderem entender como que eu faço. Mas eu vou fazer isso acelerado. Passou, está subindo, o outro já saiu. Passou um, passou o outro. Passa um, passou o outro. Um lado. Esse aqui, eu estou fazendo em cima. Se eu descer o braço, eu posso realizar o mesmo movimento, passando o véu ao lado do corpo. Esse movimento é muito utilizado para deslocamentos. Também eu posso vir para frente, caminhar, posso voltar, posso vir por cima, em cima, em cima, em cima, em cima e volta. Embaixo, 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 embaixo. Outro movimento que fica bem bonito, eu acho que dá um efeito visual quando a gente faz muito bonito, é o 8. Então, de lado, eu vou pensar num movimento com o braço de um 8. Eu sempre realizo o movimento antes sem o tecido. Por quê? Eu tenho que estar com o desenho do braço bonito para o desenho com o véu também poder ficar bonito. Então, eu vou passar o véu, uma bolinha na frente, outra atrás. Posso acompanhar com o olhar também. Olhou para frente, olhou para o lado e caminhar junto. Frente, lado. A outra mão fica solta aqui atrás. Só cuidado para não ficar apoiando na cabeça. Não tem necessidade. Pode deixar aqui um pouco em cima. Quero trocar de lado. Realiza uma bolinha na frente e trocou. Na frente, atrás. Na frente, atrás. Frente, trás. Esse 8, eu digo que é o 8 por baixo. Por quê? A gente pensou em descer o braço e subir. Descer o braço e subir. Mas a gente pode fazer ele por cima também, ainda imaginando o desenho de um 8. Então, ao invés de eu descer, eu vou vir com o braço por cima, desceu, por cima, desceu. Esse momento aqui, que costuma acontecer alguns erros. Desceu, vira a mão. Subiu, vira de novo. Porque senão vocês vão fazer aqui e levar o véu, e vai ficar errado. Então, fez uma bolinha, desceu, fez a outra. A mão que está lá em cima, ó, continua lá em cima. Ela não sai de lá. E eu também posso acompanhar com o olhar. Na frente, atrás. Na frente e caminhar. Frente, trás. Frente, trás. Quero mudar de lado, igual o outro. Passou para frente, trocou. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás.
Para vocês perceberem a diferença. Por baixo, 1, 2. Por cima, 1, 2. Ok? Outro movimento que a gente pode realizar é a bolinha com véu. O que a gente vai pensar agora? Também lembrando do desenho com o braço. Deixa eu realizar primeiro com o braço sem o tecido. Vou fazer uma bolinha. Esse braço desceu, o outro tem que acompanhar. Então, desce um, vem o outro. Depois, mais uma bolinha e vou subir. Um, depois o outro. O que acontece? Pensa sempre no braço de fora. É ele que vai realizar todo o movimento. O outro, o que ele vai fazer? Ele vai ter que acompanhar, porque senão eu vou prender o tecido. Então, desceu, desceu, subiu, subiu. Com o tecido, a gente vai fazer uma bolinha, mais uma. Puxou para trás, mais uma. Qual que é o erro comum? Desceu, desceu, quando for subir, as duas mãos sobem juntas. Aí tirou todo o desenho do véu. Pensa, 1, acompanhou. 2, segurou. 1, 2. Para ficar mais bonito, vamos deslocar também com esse daqui. Então, caminha 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Outra variação. 1, abaixa 2, 3, levanta 4. 1, 2, 3. Troca o lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Só mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Só que essa bolinha, eu gosto de realizar um movimento dessa maneira, porque eu acho que fica grande e mais bonito. Mas muita gente utiliza o braço aqui. Passou por trás, que esse braço fica sem fazer nada. Então fica mais fácil. Então eu faço uma bolinha, a outra. Uma bolinha, a outra. E 1, e 2, e 3, e 4. Com o véu posicionado aqui, eu também posso fazer o meu 8. Então, vocês podem escolher a forma que acha mais fácil ou mais bonita de realizar, sendo que as duas maneiras estão corretas. Esses seriam os movimentos que eu considero os movimentos iniciais. As primeiras coisas que a gente tem que aprender com o véu. Nosso próximo bloco, nós vamos ver uns movimentos um pouquinho mais, com elementos mais difíceis, mais elaborados para a construção da nossa dança. Agora nós vamos pensar em movimentos mais elaborados com o véu. Em giros, deslocamentos e alguns movimentos que causam uma certa aflição em várias pessoas que eu já vi, que ficam perguntando, Ana, como é que faz tal véu? Bom, vamos ver se agora a gente vai conseguir desvendar os mistérios. Primeiro a gente vai pensar no giro. O giro que eu utilizo, eu dou o nome de giro simples, porque eu marquei o ponto, pisei e abri. Parou. Então eu vou girar para um lado e para o outro. Aqui eu já posso fazer várias coisas com o véu. Abri o véu, só girou. Para esse giro ficar mais bonito, no momento que os pés se encontram, eu posso pensar em subir, desceu. Subir, desceu. Já posso criar uma variação. Quando eu subir os pés, eu subo o véu também. E desce. Subiu, desceu. Desceu, subiu. Desceu. Outra variação seria fechar o véu. Fechou, abriu. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Ó. Virou, fechou, terminou, abriu. Porque senão a gente fica assim. E não é esse o efeito que eu tenho que dar. É fechou, já encontrou, abriu. Fechou, abriu. Posso passar o véu. Girou, passou o véu para frente. Girou, passou o véu para trás. Lembra do primeiro momento, no outro bloco? Passou o véu para frente e para trás? Aqui a gente já vai utilizar ele com o giro. Ok? Desses giros, vem o giro helicóptero, que é um giro mais complicado. Aqui a gente vai pensar em girar no lugar. Então, só vou girar ao redor de mim mesma, não preciso ir para as laterais. Eu falo que é o helicóptero de um lado só, o que eu vou pensar? Um braço só vai fazer o movimento. Os dois estão aqui no alto. Um vai descer, ficou de costas, ele está aqui embaixo. Ficou de frente, ele subiu. Então, desceu, subiu. O outro fez o quê? Nada, não mexe no outro braço. Desceu,
subiu. Aqui, o problema desses movimentos é a técnica de giro. Então, é interessante treinar as técnicas de giro e depois colocar o movimento com véu, porque às vezes o seu braço pode estar lindo, mas se o giro está feio, o movimento vai ficar feio. Então, vamos pensar no tecido. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Outro lado. Desceu, subiu. Desceu. Posso fazer isso várias vezes. Desce, sobe. Desce, sobe. E parou. Aqui, agora, helicóptero de um lado só. Agora, como seria um helicóptero completo? Então, eu vou pensar nos dois braços. Um está em cima, outro está embaixo. Quando eu virar, troca tudo. Virou de novo, troca tudo. Então, deixa eu só arrumar o véu aqui. Deixou aqui, trocou. Então, ó, de costas, de frente. Eu tenho que estar com o braço bonito para eu conseguir fazer o movimento. Senão nunca vai dar certo. Se eu estou com o braço assim, como é que meu véu vai ficar bonito? Não tem como. Então, arrumo o desenho com o braço e depois coloco o tecido. Vendo com o véu como é que vai ficar. Outro lado. Troca, troca, troca. Tentar fazer em câmera lenta. Ó, tá aqui embaixo. Trocou, trocou. Acelerou. Daqui, lembra do giro simples? Eu posso realizar com helicóptero também. Tá aqui, girou, parou. Girou, parou. E 1, parou. E 2, parou. Girou, passou para frente. Aí, dos giros, vocês podem pegar vários movimentos e tentar inventar novas sequências. A gente vai pensar num outro movimento girando que é bem legal, que é o cone. Passou o véu para trás, um braço vai ficar lá em cima. Não mexe nesse braço, de jeito nenhum. Mexeu nesse braço, estragou o movimento. Eu vou jogar o véu para frente e vou jogar ele para trás. A mão, ó, repara que ela vai para um lado e vai para o outro. Mexeu no braço, estragou o movimento. Deixa ele lá. Passou para frente, passou para trás. Posso fazer ele aqui parada? Posso, já é o movimento. Mas ele fica mais bonito girando. Então, jogou para frente, girou. Chegou, muda de ideia, só volta, não faz nada, nada. Se fizer alguma coisa, estraga. Jogou para frente, girou, esqueci um negócio, voltou. Parou. Então, jogou, girou, voltou. Tá? Pro outro lado. Preparou, jogou, girou, voltou. Jogou, girou, voltou. Sempre é interessante treinar dos dois lados. Prepara de um lado, prepara do outro. Outro erro comum no cone é jogar e passar para trás. Encostou a mão no véu, já tirou todo o efeito. Você dá impulso para ele vir para frente, agora dá impulso para jogar ele para trás. Senão, acabou com todo o desenho. Por que ele chama cone? Porque ao girar, ele dá esse efeito bonito. Como se parecesse um cone. Daqui, a gente vai para a capa romana. Eu costumo dar nome aos véus porque é mais fácil na hora de coreografar. A gente já fala isso, aquilo outro. Vocês podem conhecer como outros nomes ou usar a associação que vocês acharem mais interessante. Aqui, o que eu vou pensar? Abaixou o braço, colocou o véu por cima, abriu. Desmonta. Abaixa o braço, colocou por cima, subiu. Qual que é o erro comum? Que eu fiz certo. Deixar o véu aqui. Eu tenho que passar o braço por baixo, senão não vai dar efeito nenhum. Isso está errado. Passa o véu por baixo. O que eu vou fazer? Desfaz e monta. Desfaz e monta. Aqui seria o efeito, como se fosse uma capa. Para deixar esse véu mais bonito, eu posso pensar em jogar e trocar. Joga lá para cima, troca o lado. Joga lá para cima, troca o lado. Por cima, troca o lado. Por cima, troca o lado. Esse véu eu uso muito para preparação de um movimento que também chama muita atenção, que eu dou o nome de charita. O que é? O charita seria essa movimentação. Como que eu vou fazer isso? Preparou, arrumou.
vai passar o véu por trás da sua cabeça. Espera ele chegar. Quando ele chegou lá embaixo, a outra mão sai. Porque se eu não esperar, o que vai virar? Gira ao redor do corpo. Estragou todo o movimento. Então, preparou, passou lá por trás, chegou, tira o outro. Só que o legal desse véu também é realizar girando. Então, preparou, passou por trás, saiu. Preparou, passou por trás, saiu. Tem que ser rápido. É a dinâmica do véu que vai deixar ele bonito. Então, treina bem devagar e depois tenta colocar velocidade. Eu sempre mostro ele em um giro, uma sequência só. Só que aqui vai a criatividade. Então, vocês podem girar em 1, 2, 3. Posso preparar em vários giros. E indo, e passando. Isso aqui vai dar criatividade. Pode usar como for. Então, eu vou fazer um charita pela direita. Parou, preparou, outro lado, girou. Eu costumo, para treinar as duas sequências, preparou, girou, solta o corpo para a direita, para a esquerda, já está preparada, girou e solta para a esquerda, para a direita. E está pronto o charita. Agora a gente vai pensar no véu no pescoço. Esse véu é a preparação para o véu chamado borboleta, que também chama muita atenção. Como que eu vou colocar ele no pescoço? Dá impulso e segura. O que acontece? Às vezes a gente dá impulso e acontece isso. Então, muitas vezes eu levanto um pouco o meu pescoço para tirar essa ideia do véu vir no meu rosto. E se tiver espaço no local que eu estiver dançando e eu puder fazer essa movimentação de costas, eu faço de costas, que vai me ajudar a não parar no meu rosto. Daqui, o que eu vou pensar? Eu vou pensar em jogar a mão para frente e ficar com o véu cruzado. Isso aqui já é uma movimentação, já ficou bonito. Daqui eu vou pensar em juntar os dedinhos enquanto eu estou dançando e vou deixar esse véu reto. E vou passar ele para trás da minha cabeça. E vou mudar o desenho. Então eu posso girar e passar para frente. Ou girar e passar para trás. Aqui eu tenho que dar essa puxadinha mesmo, senão acontece das vezes ele enroscar. Desfez. Aqui com o véu no pescoço, vocês podem ficar brincando com outros movimentos, subir o braço, segurar um, soltar o outro. Mas para realizar a borboleta, que é um véu que chama muito atenção. Eu também falo que a borboleta, se não treinar o braço, nunca vai conseguir fazer. Todo mundo quer pegar o véu e saindo fazendo a borboleta. Não vai fazer, não vai conseguir. Pensa no desenho. O desenho, lembra do 8 por cima? Uma bolinha, a outra, uma bolinha, a outra. Tem que pensar nisso. Tá aqui e tá aqui. Então, o meu braço vai fazer um 8 na minha diagonal. Na frente, atrás. Na frente, atrás. Qual que é o problema? Tá bom, eu entendi. Eu fiz o lado direito. Agora eu tenho que fazer o esquerdo. Na frente, atrás. Na frente, atrás. Qual que é o grande problema? Eles são alternados. Então, para frente, para trás, para frente, para trás. Agora nós vamos pensar no véu borboleta. Aqui, como eu já tinha dito, a gente tem que treinar o movimento com o braço. Então, eu vou até tirar o véu de perto de mim. Se o desenho com o braço não tá bom, não adianta você ficar com o seu véu se matando, fazendo tudo errado. Treina o braço e depois coloca o tecido. Lembra do 8 por cima? A gente vai pensar numa bolinha e outra. É como se eu estivesse desenhando um 8 na minha diagonal. Agora eu vou parar. Então, vai ficar aqui na minha frente. Eu brinco que bailarina tem que ser muito criativa. Imagina que está com uma caneta desenhando um 8. Fez lá com o braço. E foi na frente, atrás. Congela. Esquerdo. Então, treina esse desenho. Traz por cima. Traz para trás. Traz para frente. Traz para trás. Agora eu tenho que pensar em fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. Direito foi para frente, esquerdo já está lá para trás. E troca. Então, eu estou realizando 2 8s.
Cada braço vai realizar um 8, só que enquanto um está na frente, outro está atrás. É isso que vai criar a movimentação da borboleta. Então, esse braço tem que estar certo. Se ele não tiver, não vai dar certo. Parou. Só que a gente tem que tentar explicar de várias formas, né? Essa é a maneira que me ajudou a realizar o movimento. Se você vê que assim não está dando, você pode treinar. Jogou na frente. Ó, jogou na frente, o que seria? Ó, esse primeiro momento do 8. Jogou para trás. Então, joga por cima para frente, joga por cima por trás. Joga por cima pela frente, joga por trás. Trocou. Por cima, por cima, por cima. O que vai acontecer? Entendi, facinho. Jogou por cima. Esse vai para trás, o outro vem para frente. É a coordenação do movimento que dá trabalho. Então, pensa que um vai para frente, o outro tem que estar lá atrás. Aqui, eu estou realizando essa borboleta atrás do meu pescoço. Num primeiro momento, eu acho mais fácil da gente treinar. Por quê? Porque tem um pescoço aqui. Então, o véu não vai cair. Porque a borboleta pela frente, muita gente reclama que começa a realizar o movimento, ele cai. Então, aqui não tem como cair, a não ser que você perca o pescoço. Então, ó, fez um lado, fez o outro. Fez um lado, fez o outro. E sempre longe. Se eu ficar com o braço pequeno, não fica bonito. Grande, grande, grande. Parou? Passou para frente. Coloca lá no pescoço. Lembrando o movimento anterior. Lembra aqui, ó. Sobe um pouquinho. Parou. Jogou uma ponta. Ficou cruzada. Joga para trás por cima. Pela frente, por trás. Agora, coordenação. Foi para frente, a outra vai para trás. Troca e troca. Eu tenho que estar com esse movimento do braço bem certo, porque, ó, se meu véu desmontar, caiu. Se eu continuar fazendo a movimentação com o braço, eu consigo retomar o movimento. E outro movimento que fica muito bonito daqui é, eu estou realizando a borboleta pela frente, continua a movimentação. No ponto da troca, que seria aqui, na cruzadinha, eu vou passar o véu para trás. Então, na hora da troca, passou para trás. A borboleta tá agora lá atrás. No momento da troca, passou para frente. Passou para trás. O braço nunca para. Parou o braço, acabou o desenho. Outra variação que fica bonita, todas essas variações com a borboleta você pode fazer com o véu na frente ou atrás do corpo. A forma que você achar melhor. Seria, cruzou de um lado. Lembra do giro simples? Girou. Terminou? Troca. E troca. Para ficar mais bonito, quando trocar, aí. Outra forma, lembra do helicóptero? A gente pode dificultar ele mais um pouquinho. Estou aqui. Realizei essa torção da borboleta. Giro. Aqui, meu cabelo enroscou. Mas a gente pode treinar dos dois lados. Então, fez aqui. Girou. Girou. A borboleta. Trocou. Girou. Trocou. Girou. Trocou. Vamos repassar então. Passou para frente. Colocou. Braço na frente e atrás. Treina primeiro só o desenho. Dessa movimentação, passa para trás. Posso passar para frente de novo. Girou. Sobe um braço. Troca. 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 E helicóptero. Agora, no nosso próximo bloco, vamos tentar juntar um pouco desses movimentos. Bom, agora que a gente já tem uma certa quantidade de movimentos, vamos pensar em juntar. Porque às vezes eu falo muito que o que não adianta a gente saber um monte de movimento e não saber juntar. Então,
o que deixa a dança mais dinâmica, mais bonita? É essa coisa de a gente não saber o que a bailarina está fazendo. Jogou para frente, jogou para trás, já foi para cá, já foi para lá, fez um helicóptero, girou. Eu gosto de uma coisa mais dinâmica. Não que o véu tenha que ser sempre super rápido. Você pode usar movimentações lentas. Mas esse dinamismo, eu acho que deixa a dança mais bonita. Então, a gente vai lembrar alguns movimentos que a gente já fez, que são os que eu acho mais legais, e colocar em sequência. Lembra do 8 por baixo? A gente realizava um 8 aqui embaixo. Ele é um movimento que combina com a bolinha, porque eles têm a mesma ideia de movimentação. Então, eu vou realizar um 8, 2 8s e uma bolinha. 1, 2, 3, troca o lado. 1, volta 2, 3, volta 4. Bolinha, 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 trocou. E 1, volta. 2, volta. 3 e 4 e trocou. 1, volta. 2, volta. 3 e 4, voltou. São dois movimentos que eu considero mais simples. Quando você junta, dá uma movimentação, parece que você está fazendo um monte de coisa, o quê? São dois movimentos mais simples. Agora, pensando no 8 por cima. Lembra que o braço ficava aqui em cima? Ó, jogou, jogou. Qual que é o outro movimento que o braço está aqui em cima? O cone. Lembra que a gente fica aqui? Então, eu não preciso nem mexer no meu braço e já consigo emendar os dois. O término de um já é o começo do outro. Passou para frente, girou e voltou. De novo, joga, volta. Joga, não mexe no braço, não faz nada. Passa para frente. E volta, trocou. Em cima e volta. Em cima e volta. Passou para frente, trocou. São movimentos que eu falo que parece que o término de um já é o início de outro. Aí, lembra da passagem do véu aqui por cima? A gente vai combinar ele com uma outra sequência que eu dou o nome de florzinha. Daqui a pouco eu conto por quê. Então, a gente vai pensar em cruzar e abrir. Cruzar e abrir. Cruzou na frente, abre a de trás. Cruzou na frente, abre a de trás. Passou o véu. 1, abre. 2, abre. 3, abre. Aqui é uma movimentação que vocês podem usar quantas vezes quiser. Eu vou usar 3 passos para a sequência dar certo. Então, eu vou contar 1, abre a de trás. 2, abre a de trás. 3, cruzou. O braço está lá em cima, o outro está aqui embaixo. Ele vai subir, encontrar com aquele que está lá em cima, e o que estava lá em cima vai descer. E eu vou ficar fechada dentro do véu. Então, isso tem que ser rápido, ó. Cruzou, fechou. Muitas vezes, a aluna fica assim. Pensa em encostar cotovelo com cotovelo. Então, um desce, outro sobe. Gira para o lado do véu. Chegou. Braço que está na frente, abre na frente. Braço que está atrás, abre atrás. Abriu. Por que é florzinha? Porque eu sou um botão que desabrocha. E passou o véu. Então, vou pensar aqui de novo. 1, abriu. 2, abriu. 3, fechou. 4, abriu. Já saiu do outro lado, esquerda. 1, abriu. 2, abriu. 3, fechou. 4, abriu. Repete. 1, 2, 3, fechou. 4, abriu. 1, 2, 3, fechou. 4, abriu. Lembrando que isso é uma sequência. Mas o que vocês precisam pegar de essencial? O movimento. O que seria? Fechar e esse abrir. Porque aí eu posso fechar em vários tempos e abrir em vários tempos. Eu não preciso fazer só um giro. Eu poderia fechar metade e abrir na outra metade. Fechar e abrir. Não importa quantos giros. Na nossa sequência é um giro abrindo e um giro fechando. Outro movimento que fica bem legal é a bolinha com o charita. Então, a gente está aqui, ó. Bolinha, bolinha, bolinha. Preparei para o charita. Não precisei nem pensar. Então, ó.
jogou, jogou, charita, girou. Então, o término do movimento anterior já cai no que vai acontecer agora. Vem, vem, passou para trás, girou. Do outro lado, passou para trás. Bolinha, bolinha, passou, preparou, girou, saiu. Outro que dá para combinar com o charita, agora é juntar dois movimentos difíceis, o charita com a borboleta. A borboleta aqui na frente, ó. Eu penso em jogar e jogar, não é isso? Então, eu posso pensar aqui. Jogou, jogou. Ó meu braço para onde está vindo. Jogou, preparei para o charita. Jogou, preparou para o charita. Eu gosto de usar bastante esse movimento do charita quando eu vou terminar a minha dança, porque eu já dou um giro e posso jogar o véu. E fica um giro bonito. Então, tô na borboleta. 1, 2, 3, charita, girou, juntou, acabou. Vamos fazer mais uma vez? Então, jogou no pescoço. 1, 2, 3, preparou, girou, jogou. Vamos juntar uma vez todas essas sequências? Então, a gente vai vir aqui, 8, 1, volta, 2, volta, bolinha, 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 troca o lado e 1, volta, 2, volta, bolinha, 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 trocou por cima, 1, volta, 2, volta, cone, 3, voltou, trocou e 1, volta, 2, volta, cone, 3, voltou, já vou cair na florzinha. 1, abre a de trás. 2, abriu. 3, fechou. 4, abriu. E 1, e 2, e 3, fechou. Abriu, bolinha. 1, 2, 3, preparou. Charita, parou, passou para trás. 1, 2, 3, charita, girou, parou, borboleta. 1, 2, 3, preparou, charita e acabou. Então, através dos movimentos que a gente fez, vocês podem inventar a sequência que vocês quiserem, tentar juntar. O importante é tentar ligar os movimentos para que eles fiquem cada vez mais bonitos. Nós vamos agora pensar na dança com véu duplo. Qual tecido que eu posso utilizar para realizar esse tipo de dança? A seda. Esse tecido aqui é uma musselina de seda. Também posso utilizar o lamê, organza cristal. Só que é interessante, sempre quando você for iniciar uma dança com véu, treina com o tecido que você for utilizar. Por quê? Se eu estou usando uma organza, ela é mais pesada do que a seda. Então, eu vou precisar de mais impulso para realizar o meu movimento. Então, escolhe o tecido e depois treina os movimentos. A origem do véu duplo também não é árabe. Quem utiliza muito são as europeias e as americanas. E o que é essencial? Como que a gente vai segurar esse véu? Então, eu vou pensar na tesourinha, com o véu na frente e com os outros dedos eu vou segurar atrás. Então, ficaria assim a minha mão, os 2 e os outros 3, para eu poder deslizar no véu e realizar as movimentações. Num primeiro momento, o que eu posso utilizar? Todos os movimentos dos blocos anteriores. 8, bolinha, cone, túnel. Por quê? Eu vou estar só segurando os véus e vou realizar os mesmos movimentos. 8, a bolinha, parou, o cone, vou passar do lado do corpo, vou fazer o túnel. Então, volta lá e você pode realizar todos os movimentos utilizando o véu duplo. Agora a gente vai pensar em realizar a cabana. Como que eu vou realizar esse movimento? Eu vou ter que abrir os meus dedos, vou passar o braço e entrei. Quero sair. Vem com o cotovelo
e passo o véu para frente. De novo. Abriu, entrou, cotovelo, saiu. Essa é a única forma? Não. Eu vou entrar. Se eu sair aqui da forma que eu mostrei, eu passei o véu para frente. Mas eu posso entrar, vir com o braço ao contrário, sair e passar o véu para trás. Então, depende qual que vai ser a sua próxima movimentação. Quer sair pela frente? Ou se é melhor sair por trás. Outra forma de sair da cabana é, estou aqui dentro, eu dou um impulso e o véu de trás vem para frente. Entrou de novo, posso fazer o contrário, o véu da frente foi para trás. O legal da cabana é entrar e sair de uma maneira que o público não possa perceber que você está abrindo os dedos, está colocando o braço. Então, como que eu vou fazer? Girando. Eu entro e saio. Meu público não pode estar percebendo o que eu estou fazendo. E saiu. Aí, daqui, o que a gente pode imaginar? Dentro da cabana. Entrou, deixa um véu em cima da cabeça, desce o outro. Normalmente, quando a gente realiza a cabana, a música está no momento mais lento. Então, você pode realizar oitos com quadril, movimentos de tronco, pescoço, subir um pouquinho o véu, descer. Posso tirar o que está lá atrás, realizar um camelo, pensar em trocar o lado, subir os dois braços, ficar em poses e desenhos dentro da cabana e posso realizar os giros. Lembra dos giros? Giro simples. Só girou e voltou. Subindo o braço, desceu, subiu. E uma coisa que fica muito bonita, o helicóptero dentro da cabana. Troca o lado. E parou. Já realizei meus movimentos dentro da cabana. Agora eu quero soltar o meu véu. Entrou, girou, escolhe um véu para cada mão e soltou. Quero juntar. Juntou as duas pontas, desliza a mão já com os dedinhos e juntou novamente. Então, devagar, como queria ficar esse momento que eu vou soltar o véu? Não está aqui? Eu vou pensar em uma mão, solto da frente, a outra de trás. Então, pensa nos dedos. E soltou. Só que ele fica mais bonito realizando o giro. Então, depois, primeiro treina só solta e depois com o giro. Soltei. Agora, acabou minha dança? Não. Eu posso realizar movimentações com os véus soltos. Aqui, ou eu posso deixar ele grande, ou eu posso jogar e diminuir o tamanho dele. Eu utilizo ele grande, mas, no primeiro momento, porque eu preciso de mais impulso, vocês podem estar diminuindo o tamanho dele. Os movimentos com o véu solto são os movimentos de giro que ficam mais bonitos. Então, eu vou pensar em girar no lugar. O giro, ó, na mesma altura do meu braço. Posso girar subindo e descendo. Do outro lado. Lembra da borboleta? A mesma movimentação. Um oito, o outro. Um lado, o outro. Posso fazer essa movimentação com o véu lá em cima. Vou pensar em descer. Em cima ou embaixo. E posso pensar no helicóptero. Outro lado. Juntou. Subiu. Helicóptero. E voltou. Aí. Essas ideias que eu passei seria no caso de você iniciar a dança com os dois véus na mão. Só que eles também podem começar presos no nosso corpo. Aqui eu vou prender na cintura. Pode usar a criatividade, porque existem várias formas de se dobrar esse véu e prender no corpo. Eu vou passar uma delas, mas
vai da criatividade de vocês. Aqui eu costumo deixar um pouquinho dobrado, não precisa ser certinho. Colocou lá atrás, prende a... É sempre interessante colocar direitinho, porque senão começa a dança, a ponta cai e acabou toda a sua apresentação. A outra eu coloco pela frente. Pega o outro véu. Dobrou. Colocou lá atrás. E colocou na frente. Então, lembra de colocar as pontas atrás e prender na frente. Ok? Outra coisa que tem que tomar cuidado é com o tamanho. Às vezes a gente deixa caindo a ponta lá no chão. Aí você vai começar a andar e vai pisar na ponta do véu. Toma cuidado, olha lá atrás. Não tem ponta para eu pisar? Ok. Aqui, com os dois véus na cintura, eu tô com a mão livre. Eu posso começar a minha dança com outro véu. Poderia usar 2, que é o que eu vou utilizar na próxima apresentação. Ou 1, ou fazer uma outra evolução sem nada. E depois pegar meu véu. Aqui, ó, eu vou puxar. Posso puxar os dois juntos? Pode. Mas eu normalmente puxo um só. Porque aí eu posso realizar movimentações com ele. Então, puxou, desenrola ele na sua mão. Movimentações. Acabou? Pode girar. Pode fazer um charme. Aí, posso pegar outra ponta. E passou do lado do corpo. Deixa o véu lá preso. Não precisa tirar da cintura. Giro simples. Sobe e desce. Helicóptero. Posso juntar numa mão só. A outra só faz um charme. Realizar 8. Abriu. E voltou. Daqui, quero sair dessa posição. Ainda aqui, ó, com o véu aberto, eu poderia colocar ele no meu braço e tirar. Coloca, faz uma evolução, volta, saiu, voltou. E o que a sua criatividade permitir. O véu é um acessório muito rico, eu posso criar várias possibilidades. Posso puxar os dois ao mesmo tempo ou um de cada vez. Eu prefiro também puxar um de cada vez. Então eu puxo um lado, puxou o outro, soltou e as evoluções com eles soltos eu já mostrei. Bom, agora eu vou dar uma outra ideia de como eu posso prender esses meus véus na cintura. Eu vou fazer a mesma, o início é igualzinho. Vou colocar aqui na frente. Lembra que no anterior, os véus estavam na lateral. Agora eu vou colocar um na minha frente e um outro atrás. Colocou igual colocou na frente. Lembra de colocar direitinho lá dentro, por quê? Senão você começa a dançar com a ponta que puxou, a outra ponta cai. Você está segurando um véu com uma mão, a outra caiu, você não sabe o que faz, então coloca direitinho. Aqui, mesmo momento, posso evoluir. Aqui eu vou tirar uma ponta, por exemplo. Tirei do lado direito. Vou dançando, às vezes o véu não sai certinho, vai arrumando. Tirou. Tirei aqui do lado direito. Agora o braço esquerdo eu pego de trás e arrumo. E eu vou ficar cruzada. O efeito dele é bem bonito também. Eu posso ainda trocar os meus braços. Desfaz. E abre. E com o véu preso, eu posso pensar em deslocar. Então eu vou deslocar. 1, 2, 3, passo o véu. 2, 3, passou. 2, 3. 1, 2, 3, pode subir. 1, 2, 3, subiu. 2, 3, subiu. 2, 3, subiu. 2, 3, girou. Passou. Desfez.
E aqui, quero sair. Puxou. Puxou. E saiu, soltou. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a dança com 7 véus. Essa dança não tem uma origem precisa. Algumas pessoas, alguns textos dizem que ela está relacionada à passagem bíblica que Salomé pedia a cabeça de João Batista. Outras pessoas dizem que era uma dança em homenagem a deusa Ísis, mas não tem nada preciso do que seria a origem dessa dança dos 7 véus. Ainda tem histórias que falam que foram as americanas que criaram essa dança nos filmes de Hollywood. Então, quanto à origem, eu não posso dar uma informação precisa. Os 7 véus, normalmente, são de cores. Eu costumo utilizar cores do arco-íris. Aqui, a gente não está seguindo as cores do arco-íris. A criatividade vai de vocês. Usando o bom senso, dá para criar várias formas de se realizar essa dança. Os véus podem ser do mesmo tamanho ou não. Eu criei uma forma diferente, depois eu vou estar explicando cada véu para vocês. Um véu é menor, outro véu tem outro desenho, mas eles poderiam ser iguais, poderiam ser pequenos. A forma de colocar o véu também vai da criatividade. Eu vou colocar um em cada parte do corpo. Já vi danças que as pessoas utilizam o véu como se fosse uma saia. A gente tem vários véus ao redor do corpo. Então, vai da criatividade. A música que vai ser utilizada. Normalmente uma música de pelo menos uns 7 minutos. Por quê? Para você retirar o véu a cada 1 minuto. Não ficar um tira, 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 tira e você não consegue elaborar nenhuma movimentação. Então, pensa nisso. Não utilizar músicas folclóricas nem solos de derbaque, mas vai da criatividade. Uma música mais dinâmica, uma música mais lenta. Vai do que você achar mais interessante para sua dança. Eu vou demonstrar a forma que eu acho interessante de colocar o véu. Mas vocês podem usar a criatividade. Então, vou começar com esse daqui. Lembra do véu duplo? A gente vai usar a mesma técnica. Dobrou, colocou um na cintura, coloca, sempre prende lá na saia. Lembra da ponta, não deixar escorregando no chão. Colocou bem lá atrás. Aqui, como a gente está cheio de véu, é importante colocar direito mesmo, porque é muito fácil ele cair. Vou pegar o outro, colocar do outro lado. Dobrou, colocou lá atrás, colocou aqui na frente. Vou mostrar mais uma vez como é que ficou lá atrás. Olhou, arrumou. Aí aqui tem um véu especial, que seria com um corte para eu deixar ele no pescoço. Então aqui poderia ser um outro véu do mesmo tamanho? Sim. Aqui é só para dar um diferencial. Colocou. Eu posso cruzar, abrir, já virei uma borboleta. Vou pegar as pontas e vou prender no meu cinturão. Colocou, colocou. Vou pegar outro véu. Esse aqui, vou pensar em colocar na minha frente. Então, eu vou intercalar ele no meu sutiã. Pode deixar aqui mais solto, para não ficar muito solto na frente. Prendeu lá no cinturão. Eu vou pular o pequenininho, já mostro por quê. E a gente vai pegar esses outros dois. Técnica de véu duplo. Mesma coisa. Vai segurar um, segurar o outro. As cores, como eu tinha dito, pode ser do arco-íris, podem ser véus das mesmas cores ou não. Muita gente utiliza o arco-íris e relaciona os véus com chakras. Então, você vai pensar na cabeça, no peito, no quadril e relacionar essas cores. Normalmente, se eu estou trabalhando com o véu que está lá em cima, então usa movimentos mais lá em cima. Tirou o véu do peito? Utiliza movimentações com o peito. Tirou o véu do quadril? Utiliza as movimentações com o quadril. E pega todos aqueles movimentos que a gente fez no primeiro e no segundo bloco para poder realizar essa dança. Bom, só tem 6, né? Tá faltando um. Aqui, a gente vai utilizar como se fosse um chador em véu para fazer um mistério. Quando for começar a dança, eu posso prender ele no rosto.
É bom que você tem véu em tanto lugar que você não consegue enxergar mais nada. Então, colocou, tá difícil aqui. Juntou, arrumou e... Aí, sem música mesmo, eu vou mostrar como que a gente poderia... Eu entrei, né, no meio de um monte de véu, como é que eu vou sair daqui agora? É interessante jogar o véu da mesma forma que eu tinha colocado, em volta da sala, porque senão você vai acabar a sua dança e vai ter um cantinho cheio de véu, você já passa e leva tudo, fica feio. Então, pensa num círculo quando for jogar os seus véus. Então, ó, lembra lá dos dois juntos? Posso entrar na cabana, fazer minhas evoluções. Posso caminhar, soltou um lá na frente. Saiu daqui, foi lá para trás, soltou lá atrás. Já se foram dois. Aqui eu posso fazer um mistério. Tirou, soltou lá numa outra extremidade. Eu estou fazendo rápido para vocês poderem entender. Mas lembra de fazer um movimento lento para não ficar tira, 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 tira. Puxou, saiu, soltou. Já estou aqui na frente, poderia realizar um giro de 180 graus. Poderia passar aqui do lado. Passou, fez aqui do lado. Vários movimentos que a gente já utilizou. Não quero mais utilizar. Jogou. Continua, faz alguma movimentação. Vou pensar agora no véu no pescoço. Puxou, puxou. Aqui esse véu é até um pouco maior, porque aí eu posso utilizar os movimentos do lado ou até mesmo a borboleta. Ele já está certinho para realizar a borboleta. Posso girar, trocar, um no alto, parou, vou tirar. Pegou do pescoço, pode realizar ainda outra movimentação e foi lá, procurou um canto, soltou. Aqui, técnica de véu duplo novamente. Posso pegar as duas pontas, uma de cada vez ou as duas juntas, puxou, soltou, fez sua evolução, girou, fez o helicóptero e pode puxar uma ponta, puxar outra, soltou. Escolhe um lado, soltou um, escolhe o outro, soltou o outro e acabou. Essa é uma ideia para utilizar os 7 véus. É só pensar nos movimentos, pensar onde eu posso colocar. Daqui vocês podem criar várias possibilidades. Dos 7 véus, a gente já pode pensar numa outra dança, que é a dança com 4 véus. Eu vou utilizar a técnica do véu duplo na cintura e a técnica do véu duplo na mão. E com isso eu monto uma dança com 4 véus. Essa dança eu vou mostrar para vocês com a música.
Gostaria de agradecer à equipe da revista Chime pelo convite, pela oportunidade de estar criando um projeto tão bonito, novos DVDs, novas aulas, e eu poder estar participando desse projeto. Agradecer minha família. Eu vou chorar porque eu sempre choro, e se eu não chorar ninguém vai achar que não sou eu no DVD. Agradecer minhas professoras, agradecer minhas alunas, que só assim que a gente consegue aprender.